Boa Estamos aqui tarde. para mais uma discussão do livro A Reforma Íntima Começa no Buço, de Américo Marx Canhoto. Leva isso Na aqui. última reunião, a gente não terminou o tópico criando hábitos, né? Então, vamos continuar agora no subtópico. Deixar para depois o que pode ser melhorado já. Uma infância tão dependente e prolongada como a humana, quer queiram as pessoas, quer não, termina criando vínculos de afetividade e sem soberania emocional. Quantos desgostos e sofrimentos futuros podem ser evitados quando os pais estão atentos para corrigir as más tendências de seus filhos? Isso passa. Essa forma de comportamento é da idade. O problema dessa fuga é que boa parte dos espíritos estão numa condição de evolução parecida. Deve ficar muito claro que tudo o que cada criança demonstra de características, impulsos e forma de comportamento em cada fase de seu desenvolvimento nesta existência resulta da condição do espírito que ali está e que, por acaso, apenas por acaso, se assemelha a muitos outros espíritos em semelhantes condições. Boa parte dos espíritos estão numa condição de evolução parecida. Ficar muito claro que tudo que cada criança demonstra de características, impulsos e forma de comportamento em cada fase de desenvolvimento. Estou repetindo, né? Tem problema. Não. Então tá bom. E seu desenvolvimento dessa existência resulta da condição do espírito que ali está e que, por acaso, apenas por acaso, se assemelha a muitos outros espíritos em condições semelhantes. Tudo que pudermos ajudá-lo nesse momento demora. Mais tempo passa, mais certos padrões de atitudes e de comportamentos anormais vão sendo fixados. Isso me lembra muito, certa vez, quando o Igor era bem bebezinho, ele estava no colo de uma pessoa que ele não conhecia, e ele não estava no rosto dessa pessoa. Tapa de bebê até que não dói, né? Mas a atitude era errada. Aí eu segurei na mão dele com muita firmeza, falei, não pode, é feio. Eu fiquei brava com ele, assim, com a cara brava, né? Que eu não gostei. Não tinha como ele pedir desculpa, porque ele nem falava ainda. Mas eu sei que ele nunca mais bateu na cara de ninguém. Mas foi na hora, né? Uhum. E Ou outra vez impulso, né? também, e eu tinha conversado com ele, olha, nós vamos comprar um presente para a filhada do tio Marcelo. Hoje mamãe não vai dar presente para você. Tá, entendeu? Entendi. Ele tinha 1 ano e 8 meses, sei. Na loja, a moça se encantou com aquele menininho e deu toda a atenção para ele enquanto escolhia a boneca da afilhada do Marcelo. Até que eu comprei e falei assim, vamos embora, Igor? Ele, não, quero ficar. Eu falei assim, então fica aqui com a moça que te trouxe, eu vou embora. E virei a porta. E ele saiu correndo atrás de mim. Falei, tá vendo? Falei para você que o presente era para a Bruna. Hoje não é para você. Por que você temou com a mamãe? Não pode. Nunca mais ele deu birra. Então, acho que o mal tem que ser cortado pela raiz mesmo. Porque quando a gente acha, ai, que bonitinho, né? Ele bateu no fulano. Não dá. Isso é errado. Porque depois a gente vê aqueles meninos de 13, 14 anos se estapeando nas portas das escolas, das brincadeiras. E aí dá problema, né? É normal para ele, né? É, o normal deixa de ser normal, passa a Uhum. dar problemas. Exatamente.
toda má tendência, e mesmo nós, quando a gente nota que a gente tem uma má tendência, vamos cortar o mal pela raiz também. Às vezes eu falo coisas que doem nas pessoas, a hora que eu percebo que eu falo, eu vou falar, eu mordo na minha língua, porque eu encho a boca de água, né? No É a livro melhor. Nosso Lar, né? No livro Nosso Lar. Porque eu encho a boca de água e fico calada, porque não, o que eu vou falar não vai mudar a situação, vai piorar. É só isso, né? Quando a gente vê que a criança tem tendência a pegar dinheiro escondido, pegar coisas de coleguinhas, tudo, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Né? Não é, ai, que gracinha, acreditar em tudo que ela fala também. A criança mente muito. Não são todas, né? Algumas mentem mais do que as outras. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, não acreditar tudo que a criança fala. E uma coisa que eu notei muito forte é que a criança, quando está em casa, ela tem um comportamento. Às vezes ela tem um comportamento muito bom. Mas quando ela está fora da liderança dos pais, junto com os colegas, ela se torna mais brasileira. Ela tem outro comportamento. Então, eu vi muito isso com alunos que, junto com os colegas, tinham um comportamento e a gente falava isso para os pais, eles não acreditavam. E um dia eu cheguei mais cedo da escola e o Igor estava chegando da escola junto com um coleguinha, mas ria tanto, tanto. Eu nunca tinha visto ele rindo daquele jeito. Né? Junto com os coleguinhas, ele é assim. Junto com os pais, ele é um personagem. Porque a gente delimita muito, né? As coisas, as regras. E com os colegas eles têm liberdade de mostrar quem eles são. Então, os pais têm que estar sempre atentos, que o seu filho não é somente aquilo que ele apresenta dentro de casa. Tem que saber como que ele é na escola, com os colegas, com os amigos. Nós também fomos assim, né, gente? É uma fase de adaptação, né, do espírito, não é de uma hora para outra, por mais que houve aquela situação de dormência, né, que o espírito preparou para reencarnar, ele fica um tempo sem saber a verdadeira situação que ele vai viver nessa próxima vida. Mas existe muitos reflexos das outras vidas, né? Muitas lembranças, na verdade. Então, às vezes, fica confuso para a criança. Ele não sabe, eu não sei a palavra certa, mas quando a pessoa está no lugar e parece que já viveu aquilo. Então, eu acho que com criança acontece muito isso. Então, às vezes, fica confuso para ele. E aí cabe, né, aos pais estar atento para poder estar direcionando o que é certo, o que é errado, né, ajudando ele a superar aqueles medos, aqueles desafios que ele está despertando, né, para a nova vida. Às vezes estão muito arraigados, né, na pessoa. Isso. E é difícil combatê-los. Mas como pais, a gente nunca pode desistir. É porque tem muitos espíritos que se preparam e tá entendendo que aquela reencarnação é necessária. Outros não, já foi de uma forma que ele tem que passar por aquilo. Então a resistência dele é maior, né, para aceitação. E tá convivendo com novo, assim, na família nova, com espíritos que às vezes não foram muito amigos, mas estão ali para ser amigos. Uhum. Então é complicado tanto para pai quanto para filho.
aquela aceitação, né? Aquele período de confiança, né? E o envolvimento para a nova vida, para a nova encarnação, né? A nova encarnação. Mas, como às vezes tem essa situação de resgate, às vezes acontecem situações que lembram as vividas no passado e que causaram conflito. Então, Uhum. já gera inconscientemente uma prevenção, às vezes dos dois lados, uma tensão. É. Então, é aí que entra o amor. Né? Se o amor for maior, vence. O objetivo é esse, né? É conquistar o É, amor para superar. exatamente. E se o amor não entrar aí, nem a paciência, aí a reencarnação se desdobra em novos acontecimentos que isso acontece, né? Prolonga, dá uma recuperação. Vamos continuando. Pais projetam-se nas más tendências dos filhos. A falta de compreensão das leis que regem a evolução do espírito faz com que pais finjam ignorar os maus impulsos e tendências dos filhos por vergonha, porque são espíritos calcetas e, de certa forma, têm consciência disso. Sentem-se envergonhados perante os outros por terem gerado um filho, um espírito, né? Com más tendências, como se fossem culpados disso. Talvez o sejam, se, em existências anteriores, já falharam com o mesmo espírito na tentativa de ajudá-lo a se corrigir das mesmas dificuldades e defeitos de caráter. Então, mais ou menos o que a gente já falou, né? Uhum. Então, quando a gente não tem compreensão das leis espirituais, às vezes nasce um filho que tem tendências de bater nas pessoas, que tem tendências agressivas, né? Às vezes os pais têm vergonha dos filhos e passam a não levá-lo nas atividades sociais, né? À igreja, ao centro, aos eventos, encontro com amigos. Então, vai escanteando esse filho ao invés de educá-lo. É. Ao invés de mostrar a ele as regras sociais, as regras, né, de convivência. Aí vão perdendo tempo, né? Vão perdendo tempo, exatamente. Então, sempre que a gente se depara com um problema de caráter, é uma oportunidade para a gente corrigir, né? E se eu não sei como corrigir, busca orientação de um psicólogo, busca orientação do evangelho, né? Com os amigos. Sempre é válido a gente buscar orientação para a gente poder agir mais acertadamente. Desenvolver a transparência. Tudo que começa certo desenvolve-se com mais segurança e eficiência. É lógico que a reeducação ou reforma íntima dos espíritos que neste momento se encontram na condição de adultos seja mais lenta e até sofrida. O tipo de educação que predomina dificulta muito mais o progresso espiritual, e uma das dificuldades é que as pessoas acabam criando uma imagem totalmente deturpada de si mesmos. O alerta para esse problema é positivo. Jesus nos disse que somos lobos em pele de cordeiro, túmulos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Essa falta de transparência, além de já ser uma tendência inata de muitos, ainda é reforçado pela cultura e a educação voltada apenas para as coisas externas. Mudar isso é muito simples, basta que os adultos procurem conhecer-se.
Quem se reconhece e se aceita não precisa tentar esconder nada dos outros. A aceitação de nós mesmos e de nossa condição evolutiva é o passo mais eficiente em direção à melhora. Tentar ocultar das pessoas quem somos e nossas verdadeiras intenções, além de desperdício de precioso tempo, desgasta muito, consome muita energia vital, facilitando a instauração do desânimo ou da depressão. É, é muito normal as pessoas, né, em família, olha, isso não pode sair dessa casa. Ninguém pode saber disso. Então, houve uma briga, um conflito, uma discussão que não é bonita. Ninguém pode saber disso. Nossa família tem que estar aos olhos dos outros. Então, quem é criado nesse ambiente tende a ser uma pessoa desconfiada, que não vai confiar em mais ninguém, porque acha que todo mundo age como a família dele. Né? Ao passo que tem pessoas que não se importam de mostrar aquilo que elas são. Né? São pessoas que dão a cara ao tapa. Por quê? Porque elas são dignas. São pessoas que primam, prezam a verdade. Então, ela não precisa de mostrar os defeitos dos outros. Ela não se importa de mostrar os seus porque ela pretende se melhorar. Então, essas pessoas são admiráveis. Porque elas não ligam com a opinião alheia. São pessoas que não se abalam com as opiniões porque elas têm um desejo firme, né? E nós tivemos aqui uma pessoa que reencarnou em outra cidade, mas veio para Uberaba, né? É uma pessoa muito humilde, muito simpática, que foi o Chico Xavier, e que ele falava: todos nós viemos das trevas. Aí perguntaram: você também, Chico? Lógico, eu. Por isso é que nós estamos nessa terra aqui de provas e expiações. Então, ele era uma pessoa considerada muito boa, mas ele não se considerava bom. Ele sabia que tinha defeitos. Uhum. Ele se enganava, né? Ele era realista. Mesmo que as pessoas engabelavam ele não se sentia o bambambam, bam, bam, né? Então, é um exemplo muito bom que a gente tem a seguir. E a última parte. Então, que a gente seja o mais transparente possível, né? Para dar às pessoas a tranquilidade de se aproximarem de nós sem ter questionamentos se o que a gente apresenta é válido ou não. Né? Já pensou? Você faz um projeto para uma pessoa, no caso, pode ser de arquitetura, né? Que eu já trabalhei muito nessa área. E aí eu falo para o cliente, essa obra aqui vai ficar em R$ 500.000. Aí ele junta os 500.000, eu vou fazer isso de uma vez. Chega em 3 quartos da obra, já deu 500.000. Essa arquiteta não é confiável, né? Não é. Por quê? Ela não foi sincera. Então, às vezes, gera muitos problemas nessa área quando o cliente fala, olha, você não fazer a obra. Ele já fala, então eu tenho que fazer um projeto de quadro para ele.
Eu não posso fazer um projeto. Se ele tem 300 mil, eu não posso fazer um projeto nos 300 mil. Eu tenho que fazer um projeto, né, nos 290 mil, porque sempre há imprevistos na obra, né? E a mesma coisa num dentista, né? Ele fala que tem cáries. Aí você tá lá com a boca aberta, as pessoas não olha quantas cáries já foram tratadas. Duas aqui que eu não tinha visto. Então, passa a ser uma pessoa que a gente não confia. No banco, às vezes, eles oferecem um plano, e quando você vai ver, não é tão bom assim. Então, hoje tem muitas coisas de mentira. Teve, mas hoje parece que está muito melhor, né? Porque tem um número maior de acessos à internet. As pessoas veem mais, né, redes sociais e etc. Então, estão mais ligadas, né, à mentira. E temos que ter muito cuidado com isso, porque buscar a verdade nossa e prevenir, né? Prevenir-se das mentiras dos outros. Não teve uma fase que ele brincava, mas eu acho que é uma verdade. As pessoas parece que estão num teatro, né? Então eles começam a fantasiar e a realidade está bem mais complicada, né? Mas eles querem estar envolvendo os outros de uma forma que tudo é normal, tudo é fácil. Uhum. E na hora da gente trabalhar mesmo e for executar alguma tarefa, a gente vê que não é muito simples assim. Exige um pouco mais de trabalho, de seriedade. Então, a gente tem que não se iludir com as palavras das pessoas, porque é o que mais tem. As pessoas chegar e fantasiar, iludindo as pessoas, que isso acontece. E envolve muito essa parte aí de que a gente tem acesso agora da informática, que coloca de uma forma muito fantasiosa. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de construir os projetos que a gente precisa executar. Exatamente. Então, é isso aí, né, gente? Estar sempre atento para não cair, né, nessas derrocadas da vida gratuitas. Muitas vezes a gente cava problemas que não estavam previstos na nossa programação. Uhum. Então, a vida é tão, tão difícil que eu procuro as dificuldades. Segura na mão de Deus e vai. A facilidade e a dificuldade estão nas nossas escolhas. Exatamente. E não se deslumbrar tanto com as facilidades, né? Porque tem seu preço. Tem. Quanto mais Cuidado fácil, com a mais ilusão. caro é. Quanto mais confortável, mais caro pagamos. Então, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço e sua consequência. Consequência. Não ache que aqui nesse mundo a gente está de férias, né? A gente está a trabalho. Mesmo que a gente não tenha um trabalho, entre aspas, né? A gente tem trabalho, tá? É para se trabalhar. E que seja da melhor forma. Amando o outro, respeitando o outro. Uhum. E estudando. É isso aí, gente. Muito obrigada. Amar e ajudar. Isso mesmo. Beijo para vocês. Beijo. Fica com Deus. Deus. Semana. Até.